Eu estou numa série que é sobre o Espírito Santo. Domingo nós falamos aqui sobre algo muito importante. E nos próximos cultos, durante o mês de junho inteiro, provavelmente, nós vamos falar sobre a pessoa, o propósito e o poder do Espírito Santo. A pessoa, o propósito e o poder do Espírito Santo. Vamos falar isso juntos? A pessoa, o propósito e o poder do Espírito Santo. Se tem uma pessoa, ela tem um propósito. E para cumprir um propósito, ela tem um poder. E no domingo nós aprendemos aqui sobre, se você não assistiu, já tem no nosso canal no YouTube, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem emoções, ele tem sentimentos. E muitos cristãos nos dias de hoje, como nos dias do apóstolo Paulo, como nos dias bíblicos, eles são totalmente obscurecidos, ignorantes sobre esta pessoa. Talvez você me conheça da rede social, talvez você conhece o Neymar da rede social, mas você só conhece uma pessoa mesmo quando você tem um relacionamento com esta pessoa. E muitos cristãos não têm relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Eles têm encontros, eles têm experiências talvez, mas eles ainda não têm uma intimidade, um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E para ter um relacionamento você tem que conhecer esta pessoa. E no domingo nós aprendemos que é muito importante a nossa atitude para com a pessoa do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, nós temos que saber como tratá-lo. E a Bíblia nos instrui que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos resistir o Espírito Santo. E nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós podemos, com os nossos comportamentos, entristecê-lo. Nós podemos, com o nosso comportamento, resisti-lo. E nós podemos, com o nosso comportamento, apagá-lo de vez. Mas a Bíblia nos instrui, diante destas três alternativas negativas, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Você já imaginou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não existe absolutamente nada vazio. Se eu jogar essa água fora, ou se eu beber essa água inteira, na sua concepção você vai pensar que o copo está vazio, mas na verdade não existe nada vazio. Sempre vai estar cheio de alguma coisa, nem que seja de nada, nem que seja de trevas, nem que seja de ar, alguma coisa vai estar lá. E se você não está cheio do Espírito Santo, você pode estar cheio de qualquer outra coisa. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Encha-se dele, uma hora ele vai transbordar, uma hora ele vai sair para fora. Não tem como você esconder a partir de ter uma experiência com esta pessoa, que como uma gestação vai crescendo, vai tomando forma e vai ficando grande, até ser exposto para fora. Hoje à noite eu quero continuar falando sobre uma experiência que para muitas pessoas, principalmente nos últimos 15 meses para cá, durante esta pandemia que nós estamos vivendo, tem sido dias de deserto, dias de dificuldade. Eu ouço cada história, irmãos, eu fico assim, ao longo do dia eu ouço cada história, da hora que eu acordo até a hora que eu levanto. Se você imaginar o que acontece na vida do vizinho, talvez você ia ser mais grato daquilo que está acontecendo na sua vida. Tem uma irmã desta igreja, que o pai dela está internado, e de repente a mãe passa mal, e a mãe falece no colo dela, enquanto o pai está internado. Olha que coisa. Você já pensou que situação? Você já pensou que deserto? Uma pessoa que de repente vai visitar a avó num lugar e está gestante e toma um tiro e ela morre. Eu estou te dando episódios que no nosso dia a dia são muito comuns. Alguém sai para trabalhar, acontece um acidente, a pessoa morre, uma família inteira é dilacerada. Alguém hoje perdeu o emprego, sabia disso? Alguém hoje sofreu um acidente. E muitas vezes estes desertos, estas dificuldades são faculdades, são escolas que o próprio Espírito Santo nos proporciona. Eu não estou dizendo que ele provocou alguma coisa ruim na sua vida, mas o que você faz a partir daquilo que acontece é uma decisão sua. E Deus, muitas vezes, Ele quer usar aquilo que o diabo queria usar contra nós, ao nosso favor.
ou melhor, Deus sempre quer usar aquilo que o diabo planejou contra você a seu e a meu favor. E o texto lá de Marcos capítulo 1, abra comigo por favor, Marcos capítulo 1, o Evangelho de Marcos. Quando você achar, diga: eu amo a palavra de Deus. Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, ele não é tão detalhista como o de Lucas, mas na verdade os 4 evangelhos falam das mesmas histórias com perspectivas diferentes. São chamados de evangelhos ou livros sinóticos. São a mesma coisa com percepções diferentes. Lucas era um homem muito bem instruído, era um médico, então ele era um pouco mais detalhista, um pouco mais específico naquilo que ele falava. Mas eu quero ler em Marcos, porque tem uma expressão que eu acho muito apropriada aqui, no capítulo 1, este episódio, versículo 9, lá diz assim: certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Versículo 11, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá muita ou grande alegria. Algumas versões vão dizer: a quem me comprazo, quem me dá muito prazer. Eu quero parar aqui na leitura, só para te dar uma ideia de que você vê uma operação da Trindade aqui. Não apenas de Deus o Pai, que moveu e agilizou muitas coisas no Velho Testamento, introduziu Jesus para o Novo. Não apenas de Jesus que moveu e agilizou, introduziu o Espírito Santo no Novo Testamento, mas também do Espírito Santo que se movimentou e introduziu a igreja para os dias de hoje. O texto diz aqui que Jesus estava sendo batizado por João, veio uma voz do céu, que era a voz do Pai, e imediatamente o Espírito Santo se manifestou como uma pomba. Isso é incrível. E na mesma hora Deus diz assim: isto é o meu filho, este é o meu filho, esta é a pessoa que eu tenho grande prazer. Olha que incrível, olha que maravilhoso. Aí você vai vendo ao longo do capítulo inteiro, a partir disso, Jesus começa a fluir no ministério. Jesus começa a fazer milagres. Lá no versículo 14, ele começa a pregar o evangelho. Lá no versículo 16, as pessoas começam a juntar ao redor dele. Lá no versículo 21, Jesus começa a enfrentar demônios. Lá em Gadara, ele começa a trazer libertação para as pessoas. No versículo 29, ele começa o ministério de cura, e cura pessoas, e faz coisas incríveis. No versículo 32, toda a cidade já está reunida e tocada pelo ministério de Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus apareceu, João batizou, o Pai falou, o Espírito desceu, e ele fez coisas extraordinárias. Já dava para dar uns 4 glória e ir embora para casa. Era bom demais se fosse só isso. É ou não é, irmãos? Mas não é só isso. Eu pulei um monte de situações aqui. Eu pulei um monte de verdades elementares da palavra de Deus para que isso tudo acontecesse na vida de Jesus. E a maior delas talvez está no versículo de número 12. A Bíblia diz que em seguida, imediatamente, após receber o Espírito Santo, após receber esse poder, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido, ele foi levado, ele foi guiado ao deserto. Fala comigo, deserto. Quem aqui não passou um tempo de deserto, irmãos? Ou esteja passando exatamente agora? Será que alguém além de mim não esteja passando em um deserto exatamente agora? Será que você não conhece ninguém que passou por um deserto nos últimos meses? E é muito pertinente falar disso agora, porque tem cristãos fracos na fé sendo reprovados em uma prova que eles estavam dando crédito ao diabo, quando era o Espírito Santo que estava conduzindo eles a uma faculdade, a uma escola, para que tudo que fosse necessário acontecer depois, tudo que fosse necessário acontecer pós esse poder chegar, precisasse de passar por um
por um curso, por uma faculdade, que se você não passar, você vai ser reprovado. E se você passar, você vai ser aprovado. O apóstolo Paulo disse assim: procurem apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Só é aprovado quem é aprovado, irmão. Nós amamos a aprovação, mas nós detestamos provação. Todo mundo gosta de ser aprovado. Nós odiamos rejeição. Nós detestamos reprovação, mas só é aprovado quem foi provado. E a maioria das pessoas estão sendo reprovadas exatamente agora por causa da experiência do deserto. O Espírito Santo nos potencializa, ele nos capacita, ele nos empodera, ele nos faz convictos, ele faz coisas extraordinárias, mas ele também nos prova. E talvez você esteja aqui no finalzinho da sua prova, porque todos os grandes homens e mulheres na Bíblia passaram pelo deserto. Abraão foi assim, Josué foi assim, Moisés foi assim, Elias foi assim, Davi foi assim, Jesus foi assim. Todas as grandes pessoas na Bíblia passaram por esta escola. Muitos querem suprimir o deserto, mas eles nunca vão chegar na dimensão que Deus quer que eles cheguem, se não passarem por esta experiência. É uma experiência que você vai passar a ver diferente a partir de hoje. Eu passei a enxergar diferente quando eu entendi que nós aprendemos de Deus em muitas atmosferas, em muitos campos. Eu estudei na PUC do Corel, tem gente que já foi para o São Gabriel, tem gente que foi para a Praça da Liberdade, tem gente que já está no Barreiro. São campos diferentes. Você aprende de Deus em ambientes diferentes da vida, mas existe o campus do deserto. Existe o ambiente da dificuldade, da prova. E muitas pessoas nesse momento abortam aquilo que Deus tem para elas, porque é ruim demais, irmãos. É ruim demais a gente passar por momentos difíceis. O Espírito Santo é óbvio que Ele quer usar você. É óbvio que Deus quer usar você para fazer coisas extraordinárias, mas será que você está realmente pronto? O que você faria com tanto poder? O que você faria com tanto dinheiro? O que você faria com tanta inteligência? O que você faria com tantos funcionários? O que você faria com a casa tão bem estruturada? Eu conheço pessoas que têm mansões que não abrem para absolutamente ninguém. Eu conheço pessoas que moram em barracões, que são portas abertas e excelentes anfitriões. Eu fico pensando que para Jesus nascer, alguém teve que abrir um espaço em um curral. E Jesus teve que nascer em uma manjedoura porque não tinha mais espaço. Os hotéis estavam cheios, as casas estavam todas ocupadas. Talvez a sua vida esteja tão maravilhosa que Deus tem que te levar para o campo da dificuldade, do deserto, para você entender e ser preparado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu conheço pessoas que oram sobre coisas grandes, mas eles não são capazes de lidar com coisas pequenas. E se você é grande demais para fazer coisas pequenas, você é pequeno demais para fazer qualquer outra coisa. O que você vai fazer com tanto poder de Deus? O que você vai fazer com tanta gente convertida na sua família? O que você vai fazer? O que Jesus faria com este poder que ele recebeu agora? Irmãos, o Espírito Santo pegou ele e levou ele para o deserto, como fez com o povo de Deus que morava no Egito. Deus queria o povo na terra prometida e era um caminho de poucos dias. Era um caminho, uma linha linear reta, 40 dias. Eram milhões de pessoas e caminhando eles chegariam rapidamente a um destino que era um destino incrível, uma terra que emanava leite e mel, uma terra totalmente maravilhosa, uma terra que tudo que você planta dá, uma terra que o casamento funciona, uma terra que você tem dinheiro no banco para sacar e viajar com a sua família, uma terra maravilhosa. Mas aquelas pessoas precisaram de passar 40 anos numa faculdade para aprenderem a transicionar da mentalidade de escravos para a mentalidade de guerreiros, porque lá na terra, eu disse, nenhum lugar que presta, nada que é valioso está desocupado. Na terra prometida tem gigantes, e escravo não consegue enfrentar gigantes. As pessoas que têm mentalidade de escravidão, elas fazem qualquer coisa para não morrer de fome. Elas vão ter coragem de enfrentar desafios? Elas vão ter coragem de enfrentar dificuldades,
de enfrentar crises? É claro que não. E essas pessoas, elas tiveram que aprender. A Bíblia é clara quando Deus fala que no deserto Ele queria ver o que tinha no coração dessas pessoas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, lá diz assim: lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer a intenção do coração de vocês e obedecer os mandamentos ou não. Deus queria saber se essas pessoas estariam prontas para receber aquilo que era tão grande, tão precioso, tão maravilhoso. Você está pronto? Pergunta ao seu vizinho: você está pronto? Você está pronto, irmão? Talvez no deserto você vai saber quem você é de fato. Talvez no deserto você vai saber quem você é de fato. E o meu primeiro ponto é esse. O meu primeiro ponto é esse. Hoje eu estou muito rápido. O meu primeiro ponto é esse. No deserto, nós temos visão de questões pessoais. Fala comigo: visão de questões pessoais. É assim. Nós aprendemos as nossas debilidades e as nossas capacidades. Nós aprendemos que nós não valemos muita coisa sem Deus, e em Deus nós podemos todas as coisas. No deserto nós aprendemos isso. Questões pessoais. Será que se Lázaro não tivesse ficado doente e morrido, Marta e Maria não saberiam que elas eram de fato incrédulas? Será que nesses dias você não está descobrindo que você é uma pessoa que não é tão crente assim como você achou que fosse? Os seus maiores medos revelam as suas maiores incredulidades. Esta é uma boa declaração, porque medo é o antônimo de fé. Nós falamos isso na nossa célula ontem. O medo é o contrário de fé. E todas as vezes que você sente medo, você está revelando a sua incredulidade em Deus. O deserto que Marta e Maria passaram com a morte do seu irmão, que era um irmão em Cristo, revelou que elas ficariam bravas com Jesus por qualquer coisa. Que isso, Jesus? Por que o Senhor não nos atendeu na hora que nós oramos? Poxa vida, eu frequentei o culto, eu frequentava a igreja, eu frequentava a célula. Existem hoje pessoas tão amarguradas com Deus, tão amarguradas com o Evangelho, com a Bíblia, porque a hora que elas mais precisaram, parece que Deus não estava lá. E Jesus está aqui no deserto, lidando com questões pessoais, lidando com fraquezas e debilidades pessoais, porque era um homem. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. Jesus teve o quê, irmãos? Fome. Um tem fome, o outro passa necessidade de dinheiro, o outro se sente sozinho, o outro fica fraco na fé, o outro se sente desamparado. E nós vamos descobrindo quem nós somos de verdade, porque na crise ninguém muda, nós apenas nos revelamos de fato quem somos. A crise não muda ninguém não, cara. Dinheiro não muda ninguém, irmão. Dinheiro só revela quem a pessoa é de fato. E aqui Jesus está de fato enfrentando a sua natureza, suas questões pessoais. 40 dias sem comer e sem beber? Deus me livre, irmão. Eu conheço pessoas nesse auditório que não conseguem ficar 40 minutos. Se a gente pôr uma cantina ali, tem gente que levanta na hora do culto 4, 5 vezes para ir lá comer 3 cachorro-quente e um hambúrguer e um salgado, porque não aguenta, irmão. Agora, já pensou 40 dias? Já pensou 40 dias de deserto, irmão? Poxa vida, pastor. Você não sabe o que eu estou passando esses dias. Ô, irmão, Deus sabe. E o seu deserto é do tamanho do tempo que você precisa para aprender a lição que Deus quer te ensinar. Eu vou repetir isso. O seu deserto é do tamanho do tempo que Deus precisa para ensinar a lição que você tem que aprender, que eu preciso aprender. E aqui Jesus está enfrentando questões pessoais. E o diabo aproveita disso. Porque nessa hora nós nos tornamos irados, impacientes, nervosos. Nós nos tornamos pessoas agressivas, violentas. Nós nos tornamos pessoas que, por causa das escravidões mentais, por causa das limitações lá do Egito, nós nos tornamos pessoas obstinadas e fazemos qualquer coisa para não passar fome.
Eu faço qualquer coisa para ganhar dinheiro, qualquer coisa. A pessoa faz qualquer coisa para se manter aparentemente bem nas redes sociais. E ali ela vai descobrindo, o deserto vai mostrando para você mesmo. Porque tem coisas sobre você, querido, que só você e Deus sabe. É ou não é, irmão? As pessoas sabem de você aquilo que você permite. Você pode ser casado há 10 anos, há 50, há 25 anos, há 200 anos. Você só deixa o outro saber de você aquilo que você quer. Mas você sabe quem você é de fato. Você sabe, e esse deserto que você está passando, talvez esteja mostrando algumas áreas da sua vida que você precisa de melhorar. É o Espírito Santo dizendo assim, olha, você tem inveja, você é invejoso, sabia? Você é invejosa, você é fofoqueiro, você não é comentarista, você não é o espírito de Arnaldo César, não é? Como é que chama o moço lá? Né? O trio, né? O Arnaldo César, o Galvão e o outro lá. Tem gente que tem espírito de comentarista, mas na verdade é fofoqueiro, irmão. O Espírito Santo te coloca no deserto para você descobrir que a sua língua é grande demais e o deserto vai te manter lá muito tempo até a sua língua diminuir. Esta é uma boa palavra, sim ou não, irmão? Ou que você é muito ganancioso. O irmão me falou essa semana, pastor, eu era ganancioso demais. Eu era ganancioso, eu falei, não confunda ambição com ganância. E o deserto mostrou para ele ficou doente, ele foi para o hospital por causa de ganância. E muitas vezes, esse tempo de deserto, o Espírito Santo quer te curar, te limpar destas questões totalmente pessoais, que estão ligadas à sua identidade. Fala comigo, identidade. O diabo chegou para Jesus e falou assim, você não é o filho de Deus mesmo? Você não é o filho de Deus? Se você é mesmo, transforme a pedra em pão. Jesus não precisava de provar para o diabo que ele era filho de Deus, nada, irmão. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente pega a pedra, mastiga, passa a manteiga, mastiga, para simular que é pão, tentando provar para o diabo aquilo que nós não precisamos de provar, porque nós somos orgulhosos. A nossa identidade, ela é gerada a partir do Espírito Santo em nós. Jesus sabia quem ele era, porque ele ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Querido e querida, ouça com atenção, você é filho e filha amada de Deus. A filiação não foi dada por alguma coisa que você fez, foi dada por alguma coisa que Ele fez. Então você não precisa ficar tentando provar para o diabo que você é filho de Deus. Deus já provou que você é filho dele, quando Ele te regenerou, quando Ele te salvou. E algumas pessoas estão lidando com a culpa de não conseguir transformar a pedra em pão. E toda vez que o diabo tentar te manipular, ele vai usar a culpa contra você. Se você está se sentindo culpado aqui essa noite, por questões pessoais, eu quero que o Espírito Santo te encha de convicção, de que Deus é seu Pai, e Ele te ama, e você não precisa provar isso para ninguém. Deus te ama, e Ele tem um plano na sua vida. Diga comigo, Deus me ama, e Ele tem um plano na minha vida. Nunca permita a sua identidade de filho ser questionada no deserto. Você está no deserto, mas você continua sendo filho de Deus. Use isso a seu favor. Eu estou no deserto, mas eu sou filho de Deus. Amém ou não, irmão? Diga comigo, eu estou no deserto, mas eu sou filho de Deus. Aí tem outra questão, que é a visão de questões espirituais. Tem a questão pessoal, tem questão espiritual. Porque o diabo estava lá. Lançaram semana passada aí a nova temporada de uma série que chama Lúcifer. Eu sei que ninguém aqui assiste. Graças a Deus por isso, né? Mas as pessoas hoje, elas estão satanizadas já. Eu fico atento às coisas que a minha filha vê na televisão, no celular, na internet. Por quê? Porque a ideia de Satanás é tornar você uma pessoa o máximo natural possível. Eu não estou dizendo carnal, eu estou dizendo natural. Pior do que carnal é natural, porque a pessoa que é natural, ela não percebe, ela não discerne das coisas espirituais.
O Espírito me levou ao deserto, mas o diabo estava lá tentando usar isso contra mim. Você está na crise, Deus está com você, mas o diabo também está tentando te atrapalhar, te prejudicar. Muitos ignoram a ação de Satanás. Muitos ignoram a ação do capiroto, do diabo, do chifronérgio, seja o nome que você quiser dar, porque as pessoas estão satanizadas. Elas acham que tudo é natural. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa endemoniada? Eu sou da época, irmão, que se você não expulsasse um demônio pelo menos uma vez por mês, você não servia para ser obreiro numa igreja, não. Mas hoje as pessoas já estão satanizadas. As séries te incentivam a isso. Eu conheço cristãos que leem livros dessa grossura de Harry Potter, mas eles não leem um versículo da Bíblia por dia. Eles são conectados com magia. Eles são conectados com esta espiritualidade negativa, e eles ignoram uma ação demoníaca no deserto que eles estão passando. E se você ignorar, o diabo vai usar isso contra você. Ele vai fazer com que você tenha desejo de retroceder, questionar Deus. A Bíblia fala que tinha uma mulher 18 anos encurvada. Ela não podia endireitar-se. 18 anos. Quantos anos, irmãos? 18 anos. Minha idade. 18 anos. Olha a incredulidade aí. Essa é a idade pela fé, irmão. Ué. Ela tinha 18 anos que ela não conseguia endireitar-se. Ela só vivia olhando para baixo. A perspectiva dela era só para baixo. Ela não conseguia olhar para cima, ela não conseguia olhar do lado. Ela só conseguia olhar para baixo. Tem pessoas assim, que só tem uma percepção da vida, só a percepção para baixo. Ela não consegue olhar para o lado, ela não consegue olhar para cima. E essa mulher estava 18 anos nessa condição. E Jesus foi pregar na igreja que ela congregava. E ele disse assim: não tem condição dessa mulher ficar assim. Ela vivia naquela condição, encurvada, por causa de espíritos malignos. Era um demônio que mantinha aquela mulher naquela condição. Você já pensou que tem pessoas que acostumaram com uma condição de vida, seja emocional, seja física, seja espiritual, totalmente condicionada, definida por demônios e por diabo? Na escola do deserto, irmãos, nós aprendemos a lidar com as artimanhas de Satanás, porque a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que o diabo fica ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para destruir a sua vida. E se nós não nos atentarmos, se nós não acordarmos, nós podemos nos perder. Porque o diabo apareceu para Jesus. O Espírito Santo levou ele. Mas o diabo também apareceu. Não é o fato de você vir na igreja domingo que o diabo não vai aparecer para você não, querido. O diabo vai aparecer para você, ele vai te tentar. Ele vai tentar destruir você, tirar você do foco. Ele aparece para Jesus e fala assim: quem você pensa que é? Se você é mesmo quem você diz que é, faz alguma coisa aí. No mesmo ambiente que tinha Deus, tinha o diabo também. E se você não discerne, se você não tem a sua visão espiritual aberta, se você não consegue distinguir isso, você não vai conseguir cumprir com aquilo que Deus tem para você lá na frente, que é algo grande, que é algo incrível e que é algo maravilhoso. Quem está comigo, fala amém. Então você tem que perceber as artimanhas de Satanás. Ele disse: faz essa pedra virar pão, rapaz, deixa de ser bobo. Jesus, que isso, Jesus? Eu vou te dar tudo isso se você me adorar. E o diabo é tão Satanás, que ele pega o salmo que a maioria das pessoas deixam aberto dentro de casa. Ele fala assim: Jesus, a palavra diz que se o Senhor lançar daqui, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. Irmão, presta atenção. Talvez o diabo leu, foi na sua Bíblia, aquilo que ele está usando contra você, porque você não lê ela, você deixa ela aberta só no Salmo 91. E algumas pessoas estão dando a própria Bíblia para o diabo usar contra elas mesmas, porque elas não têm discernimento de que aquilo não é a voz de Deus, aquilo é a voz do diabo. Eu sei a cabeça e não é cauda, por que você está nessa situação? Se você é crente, não devia acontecer isso com você. A Bíblia diz, mas Jesus disse: mas também está escrito, Satanás. Mas também está escrito, porque
Você não é um crente de um versículo só. Você não é crente de um capítulo só da Bíblia. Você é crente de toda a Bíblia, de toda a verdade, de toda a palavra. Aqui é assim, irmãos. Nós amamos a palavra de Deus. É assim. Você pode gostar de um ou outro, você pode preferir um versículo ou outro, mas uma hora você vai precisar da Bíblia toda e sempre. Lá em casa era assim, tinha que comer o frango todo. Um dia era o pescoço, outro dia era a coxa, mas a gente teve que acostumar a comer todo o frango, porque o frango só tinha 2 coxas, e eram 8 pessoas dentro de casa. O frango só tinha, não é um peito só, eram 8 pessoas, então um dia era o peito meu, o outro dia era o pescoço meu, glória a Deus por isso. Um dia é porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, e outro dia é nisso conhecemos o amor, 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós, nós temos da vida para o nosso irmão. Um dia é bom, outro dia não é, mas Deus está comigo. Quando eu passar pelo vale é comigo, quando eu passar pela água é comigo, quando eu passar pelo fogo ele é comigo, ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte ele é comigo. Eu não preciso de mal algum, porque ele está comigo, a vara dele e o cajado dele me consola. E ponto final, amém? É isso aí, eu amo a palavra de Deus, amém. Ponto final. Estou bem acelerado, né, irmão? Eu amo a palavra de Deus, irmão, porque ela pode mudar a nossa vida. E muitas vezes o diabo é tão astuto que ele usa a própria palavra de Deus. Ele usa crentes para te dissimular, para tirar você do caminho. Isso é muito perigoso. Então nós temos que ter visão de questões espirituais também. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Mas também temos que ter visão de questões celestiais. Celestiais. Por exemplo, a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram Jesus. Tem demônio, mas tem anjo também, ué. Amém ou não, irmãos? Pega a sua Bíblia, lê de Mateus a Atos. Toda vez que aparecer a palavra anjo, você circula lá. Um anjo apareceu para Maria, um anjo apareceu para Isabel, um anjo apareceu para José, para Zacarias. O anjo veio e apareceu. O anjo, Deus manda anjos ministradores ao nosso respeito. Nesse exato momento, eu sei da parte de Deus que Deus tem mandado anjos ministradores acerca da sua casa, da sua família, dos seus negócios, porque assim como o diabo tem demônios, Deus tem anjos, e os anjos do Senhor estão se movimentando. Existe uma conspiração exatamente agora a nosso respeito, a nosso favor, sobre anjos trabalhando a nosso respeito, em nome de Jesus. Existem anjos aqui exatamente agora, irmãos. Existem anjos. Lá na minha casa isso é comum. Toda vez que tem uma marca de nuvem assim no céu, a gente já sabe. A minha filha já fala lá, papai, passou um anjo ali agora. Falei, é verdade. É verdade. Existem anjos que são ministradores, anjos que nos guardam, anjos que trazem presentes. Deus tem anjos acampados ao redor da sua casa, te guardando, te livrando. Anjos do Senhor estão sendo enviados a nosso socorro exatamente agora. A Bíblia diz, Jesus não tentou o Senhor, porque se ele pulasse, é óbvio que os anjos seriam ordenados a respeito dele, mas a Bíblia diz que porque ele passou na prova, anjos vieram e serviram ele. Se prepare, querido, abre as suas mãos assim, por favor. Se prepare, porque nos próximos dias, anjos vão trazer presentes para você. Com a sua mão aberta aí, se prepare, porque existem anjos trazendo. Tinha um homem chamado Daniel na Bíblia, ele orou. Depois de alguns dias, a bênção chegou. Por que chegou? Porque teve um engarrafamento. Mas desde a primeira oração, o anjo já recebeu uma ordem para trazer aquilo que era de Deus para a vida dele. Desde a sua primeira oração, em nome de Jesus, Deus já deu uma resposta favorável. Esse tempo de espera é para melhorar. Deus não está atrasado, Deus está caprichando. Deus não é sobre a bênção, é sobre você. Não é sobre o milagre, é sobre você. Não é sobre o que Deus quer fazer para você, é sobre o que Deus está fazendo em você. Em nós estamos sendo melhorados. Por isso tem esse cuidado do Espírito Santo de encher a sua vida e pegar você e levar para um tempo de deserto, para essa faculdade, para questões pessoais, questões espirituais e
questões celestiais serem descortinadas. Mas não são apenas questões celestiais, tem questões naturais também. Questões naturais. O diabo pega Jesus e diz assim: olha, vamos resolver isso, vamos cortar o caminho. Você quer ficar rico? Joga na Mega. Assalta um banco, tipo isso. Ele falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo sabia da ambição de Jesus, cara. E ele falou para Jesus assim: faz o que eu estou te pedindo e eu vou fazer o que você quer. Isso são questões naturais, irmãos. Quem não quer uma casa melhor? Quem não quer um carro melhor? Quem que não quer uma vida mais bem estruturada? Muitas vezes as questões pessoais que nós temos, elas precisam de serem qualificadas ou equalizadas para que elas se adequem àquilo que é plano de Deus para a nossa vida no futuro. Tudo que Jesus queria era tomar a chave do inferno das mãos, a chave do reino das mãos do diabo. Tudo que Jesus queria era resgatar a humanidade, mas não era por aquele caminho. Sabe o que é tentação? Tentação é resolver um problema urgente de uma forma emergente. Diga comigo assim: tentação é resolver uma coisa urgente de uma forma emergente. Vou repetir para você nunca mais esquecer isso. Tentação é resolver uma coisa urgente de uma forma emergente. Emergência nunca é um ambiente bom. Vai num pronto-socorro de emergência para você ver. Muitas vezes você tem uma necessidade urgente e você quer resolver aquilo de forma emergente. E toda vez que você soluciona uma necessidade de forma emergente, você peca, porque você cede à tentação. Não tinha problema nenhum Jesus transformar a pedra em pão, mas se ele transformasse pedra em pão naquele momento, para solucionar uma necessidade urgente, ele estaria solucionando de uma forma emergente. Ele estaria pecando. Eu conheço pessoas que querem ficar rico logo, por isso eles não cuidam mais da saúde, por isso eles trabalham demais, por isso eles fazem sonegação de imposto, por isso eles não guardam um dia da semana para o Senhor, por isso eles se afundam em confusões na vida, porque eles querem solucionar uma necessidade pessoal, urgente de uma forma emergente, e isso tem que mudar, irmão. Jesus era o Filho de Deus que ia cumprir com um propósito na terra, mas tinha que ser do jeito certo. Não basta fazer o certo, tem que fazer da forma certa. E no deserto a gente aprende isso, sim ou não, irmão? Sim ou não? Quantos aqui creem que 2021 ainda será o melhor ano da sua vida? Diga amém. Quantos creem que Deus tem milagres grandiosos e preciosos para a sua vida? Digam aleluia. É só você continuar aprendendo aquilo que o Espírito Santo quer te ensinar, porque Ele está te preparando para coisa muito maior que vai por vir aí, em nome de Jesus. E por fim, visão de questões de propósito. Fica de pé no seu lugar, por favor. O deserto é uma escola. O Espírito Santo conduziu Jesus até lá. Uma hora você vai agradecer a Deus pela dificuldade que você tem passado esses dias. Quando você lê a Bíblia, quando você lê os Evangelhos, você vai ver todas as respostas de Jesus a qualquer dificuldade, a qualquer necessidade, baseado nestes princípios que eu te ensinei aqui essa noite. No deserto ele aprendeu sobre questões espirituais, sobre questões pessoais, sobre questões naturais, celestiais e sobre questões de propósito também. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, na nossa hora de deserto, é a hora que nós nos sentimos mais sozinhos, sim ou não? Parece que até Deus abandona a gente, né, irmão? Mas Deus não abandona, mas os amigos abandonam. A família deixa a gente de lado. Quando o dinheiro acaba, parece que todo mundo desaparece, o povo some. Quando você está passando um momento de dificuldade, parece que
Você tem que aprender a conviver com você mesmo e só com você mesmo. Para muitos essa é a pior parte, porque a pessoa é tão chata, tão difícil, que ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Eu conheço gente que é assim, irmão, que ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, porque ela é a pessoa mais difícil do mundo. Mas existe um propósito aqui, que não está apenas no pós-deserto, mas está no deserto ainda, quando nós aprendemos a ter um relacionamento pessoal com Deus, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da adversidade. Feche seus olhos um minutinho, por favor. Eu sei que algumas pessoas aqui estão passando exatamente agora um tempo de deserto, mas o que você mais tem que aprender nesses dias é amar a Deus independente do lugar que você está. Você pode estar no palácio ou você pode estar no deserto. Continue amando a Deus, porque Deus tem um propósito nisso aí. Jesus sabia que Deus tinha um propósito naquele tempo. Jesus sabia que Deus tinha um propósito naquela situação. Querido e querida, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas são todas as coisas mesmo. Todas as coisas boas e as coisas ruins, as dificuldades, as coisas favoráveis, todas as coisas vão cooperar para o seu favor. Uma hora você vai voltar naquele antigo emprego e vai dizer assim: obrigado porque você me mandou embora, porque se você não tivesse me mandado embora, eu não teria achado um emprego de verdade, eu não teria me tornado um empresário de sucesso. Uma hora você vai voltar no ex que sambou no seu coração e vai falar: obrigado porque você pisou no meu coração, porque você me deu a oportunidade de conhecer o amor da minha vida, a pessoa que me trata com dignidade e honra que eu mereço, porque eu sou príncipe, eu sou princesa de Deus. Amém ou não, irmão? Uma hora você vai dizer: obrigado, Senhor Jesus, porque vai fazer sentido o que a Bíblia diz: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Então eu vou terminar te dizendo isso: é melhor estar num deserto com Deus do que num oásis sem Deus. Viu, querido? É melhor estar no deserto com Deus, com o Espírito Santo, do que num oásis sem Ele. Quantos oásis você já esteve e você nem lembrou de Deus, hein? Quantas baladas, quantas festas, quantos natais, quantos finais de ano, quantos aniversários você já esteve assim, ó, bombando, e você não lembrou de Deus. Mas Deus te colocou no deserto, o Espírito te conduziu ao deserto, para você saber que Deus nunca te abandonou, e Ele tem propósito no que está acontecendo exatamente agora. Então, com os olhos fechados aí, eu queria que você agora mudasse a sua mentalidade. Talvez você entrou aqui chateado, bravo, triste, pensando assim: Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso sair desse deserto logo. E você vai ser transicionado a pensar: Deus, obrigado, porque eu sei que eu estou sendo preparado e preparada para algo muito maior, para algo muito melhor. Por isso que o diabo veio tentar te sabotar, por isso que o diabo tentou te atrapalhar nos últimos meses, por isso que o diabo tentou te tirar do foco, porque ele sabia que se você passar por essa prova, você vai ser promovido daqui a pouco. Se você passar por essa dificuldade, você vai ser promovido daqui a pouco. Algumas pessoas abortaram por causa da dor. Algumas pessoas não estão aqui mais porque elas não quiseram passar pelo processo que conduz à promessa. Existe um processo que te leva à promessa. As pessoas que não gostam de processo não merecem a promessa. E Deus é um Deus de promessa, mas Deus também é um Deus de processo.